Vamos então ver hoje, irmãos, fazendo diferença, ali o Marcos colocou lá, fazendo diferença na vida da esposa. Eu selecionei aqui algumas passagens do livro de Cantares. O livro de Cantares é um livro muito intrigante. Ele é intrigante porque ele não fala nada sobre Deus. Nada. Não aparece a palavra Deus em Cantares. Cantares não é um livro que você possa usar para extrair dele teologia. Então, é evidente que ele foi colocado em épocas de discussões, né? Ele foi colocado entre aqueles livros, né, que nós chamamos de os antilegômena. O que é um antilegômena? Tanto no Velho como no Novo Testamento, existem os antilegômenos. O que são os antilegômenos? Os antilegômenos são livros que foram questionados quanto à sua canonicidade. Então, no Velho Testamento, por exemplo, Eclesiastes. Eclesiastes é um antilegômeno. O título ficou. O livro foi aceito, reconhecido. Houve um concílio em Jâmnia, na parte central de Israel, no ano 100, um concílio que reconheceu que não, esses livros eles devem ser aceitos como canônicos, sim, em que pese toda discussão que gira em torno deles. Eles são livros canônicos. E os rabinos, então, aceitaram como canônicos, apesar das dificuldades. Mas o livro de Eclesiastes é por causa do seu pessimismo tão intenso, né? Olha, a vida não tem valor nenhum. Tudo é vaidade. Né? Tudo a gente fala vaidade, né? Porque não temos a palavra certa. A palavra certa é vãdade. Ou seja, todas as coisas são vãs. Não é vaidade de, eu vou arrumar meu cabelo, não é isso. Não é que tudo é vaidade nesse aspecto. Tudo é vãdade. Futilidade. Tudo é fútil. Tudo é vazio, tudo é vão. Não tem sentido na vida. O livro de Eclesiastes é um livro de desespero. Desespero total. E aí você olha para isso e fala, nossa, mas que livro é esse? Né? Que alegria cristã é essa? Que alegria do homem de Deus é essa aqui? Né? Tudo é vaidade, tudo é verdade. A chave, né, os comentaristas aí falam, né, a chave para isso é dizer que o livro de Cantares, ele vê a vida como ela é debaixo do sol. O livro de Eclesiastes. Eu falei Eclesiastes, falei Cantares? Não, Cantares também é debaixo do sol. Mas Eclesiastes é como se vê a vida debaixo do sol, sem a perspectiva divina. E no final, o autor de Eclesiastes dá a chave, né? E mostra, olha, de tudo que se tem ouvido, a suma é. Aí ele passa a olhar acima do sol. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Então, os rabinos e cristãos foram entendendo essas dinâmicas todas e receberam esses livros. Eclesiastes é um deles, outro livro é Provérbios, também é um antilegômena, porque tem algumas aparentes contradições em Provérbios. Ezequiel, porque tem 8 capítulos de um templo que não se encaixa em lugar nenhum, nem a sua arquitetura, nem a geografia do lugar onde o templo fica se encaixa em lugar nenhum no mundo, na terra, na história. Né? Não dá para montar o templo de Ezequiel. Não dá para montar. Ele não cabe em lugar nenhum. Não tem explicação para aquele templo. Nós cremos que o templo de Ezequiel, ele será construído um dia. Mas para isso a Palestina tem que mudar de topografia. E aí os amilenistas saem com uma resposta mais fácil. Não, tudo isso aqui é alegórico. Aí facilita. Né? Beleza. Aí é a beleza. Tudo isso aqui é alegórico. É uma festa. São 8 capítulos de alegoria. É nós. 8 capítulos de alegoria, eu deito e rolo. Imagina.
Eu invento o que eu quiser. A alegoria, sabe o que é alegoria? É a licença para inventar. Alegoria o método alegórico é a licença para o leitor inventar significado. É isso. Cada um inventa o que quiser. Faça o que quiser. Invente o que quiser. É a licença para o leitor atribuir significado ao texto. É isso. Pode dizer que está errado. E ninguém pode dizer que está errado. Por que está errado? Ele inventou lá. Ele fala, Deus me orientou. Pronto, vai fazer o quê? Então não tem jeito. Então, esse livro foi colocado entre os antilegômenos também. Foram debatidas questões e tudo mais. Enfim, no Novo Testamento, né, a terceira carta de João, Hebreus, Tiago, são livros que foram questionados em relação à sua canonicidade. E Cantares é um deles. Assim como Esther, Cantares não fala o nome de Deus. Esther também é um antilegômeno. E Cantares também não fala o nome de Deus e parece muito erótico. Essa é a grande verdade. O livro de Cantares é um livro erótico, no bom sentido da palavra. Não é o erotismo, né, que a gente vê por aí, mas é um livro erótico no sentido de cantar o amor físico entre um homem e uma mulher. E isso a gente vê através de descrições que o autor apresenta do drama. O livro de Cantares é um poema dramático, tem personagens conversando entre si ali, né? Tem até um grupinho de coristas ali, né? As filhas de Jerusalém cantando, né? Fazendo coro de vez em quando, né? E tal. É um musical da Broadway. É um musicalzinho, né? Então o noivo fala, a noiva fala, aí entra as coristas e falam alguma coisa. As coristas estão sempre lá metendo o bedelho no meio da história. Então o pessoal nem sabe, essas coristas são o quê? Essas coristas são amigas da moça ou inimigas da moça? E estão com inveja dela. O que está acontecendo, né? Porque elas sempre se intrometem ali e falam alguma coisinha, né? E a moça fala com elas e tal, e a coisa vai caminhando. É interessante ver que a moça, no livro de Cantares, ela é mais ativa que o moço. Ela parece mais falando e fazendo do que o moço, né? Não vai falar isso por aí, porque hoje em dia as meninas estão muito atiradas já. Se falar que isso acontece aqui também, pode ser um incentivo, né? Mas ela, com todo o seu recato, ela é uma mulher assim, né? Ela mostra no meio disso tudo, desse drama amoroso e erótico, ela mostra recato, e o seu noivo, o moço, ele reconhece e louva isso. É interessante observar isso. Ele vê virtude moral nela. Então a coisa vai caminhando assim. E tudo está lá. Às vezes eles usam eufemismos para falar sobre relação sexual. O meu jardim está pronto. Olha, eu quero que o meu noivo venha, né, para visitar o meu jardim. O que é isso? Isso é um eufemismo. Quando fala de jardim. Que jardim é esse? Eu plantei uma horta aqui. Não é isso. Está falando sobre o desfruto de prazeres físicos. Quando se usa essa linguagem eufemística assim. Então, tudo isso, ninguém é bobo. Os rabinos são bobos. Os leitores não são bobos. Eles notam e falam, peraí, isso aqui tem um sentido adicional. Isso aqui não é alegoria isso não é uma alegoria, mas isso é um eufemismo, é uma figura de linguagem para se referir a outras coisas. E se percebe isso lá. Então, qual é a saída? Bom, tem duas saídas. A primeira é você alegorizar tudo e falar assim, olha, isso aqui é Cristo e a igreja. Ou então você fala assim, isso aqui no caso dos judeus, né? É o Deus de Israel e o seu povo. Aliás, tem a história de amor de Oséias, em que Deus se compara a um noivo buscando Israel, sua noiva. Então, por que não? Então, uma forma de abrandar a coisa um pouquinho, se sentir um pouquinho melhor, é você fazer isso. Assim, não, é Deus falando com Israel, ou é Cristo conversando com a sua noiva. E a noiva respondendo. Tinha até corinho, quando eu era jovem, tinha corinho. Nós cantávamos na mocidade, eu sou do meu amado e ele é meu, sua bandeira sobre mim é o amor. A igreja falando com Cristo, tirando o corinho do livro de Cantares. Então, presumindo o seguinte, isso aqui é a igreja, que não somos nós. Eu sou do meu amado e ele é meu, é a igreja falando a Cristo. E sua bandeira sobre mim, amor, ele me cobre aí, o seu estandarte, o seu símbolo que me define é o amor dele por mim. Então,
nós cantávamos isso, sugerindo essa ideia. Cantar está falando sobre Cristo e a igreja. Então, nesse sentido, a nossa visão de religiosidade é um pouco menos ousada do que a visão do próprio autor bíblico e dos próprios leitores originais. Os próprios leitores originais, nesse aspecto, eram menos conservadores do que nós. Nós temos aquele cuidado todo. Peraí, isso aqui está na Bíblia. Isso aqui está na Bíblia, meu. Não dá, eu não posso. Isso aqui é Cristo e a igreja, não tem outra saída. Isso aqui é Cristo e a igreja, não dá. Eu tenho que entender desse jeito. É uma forma de eu me sentir um pouco mais aliviado em relação ao desconforto que essa descrição aqui está me trazendo. Pô, o cara aqui está descrevendo o corpo da moça. Ela aqui está descrevendo o corpo do cara. Isso aqui não dá, eu vou ter que dar um jeito aqui de tornar isso mais palatável para os meus escrúpulos religiosos. Agora, o autor original e os leitores originais, eles eram mais ousadinhos do que a gente. Porque eles realmente queriam transmitir aqui a linguagem do amor humano como algo que compõe a nossa experiência e como algo que é sagrado. É sagrado, e por ser sagrado, os rabinos disseram, olha, isso aqui não é só o cântico dos cânticos. Isso aqui é o santo dos santos. Isso aqui é algo santo. Isso aqui tem que ser mantido no cânon bíblico. Isso aqui é santo. E nós temos que reconhecer a santidade disso. Eu correr para a alegoria, que é o que sempre acontece quando tem problema, né? É impressionante até hoje, impressionante. Sempre que tem um problema bíblico, eu corro para a alegoria. É o caminho mais fácil, né? A saída do leão da montanha, né? É o caminho mais fácil de resolver, né? De resolver qualquer problema hermenêutico. Eu atribuo simplesmente o que eu quero. Agora você para lá e você olha, peraí, mas o que é isso aqui? O que é o umbigo da igreja? Quando o noivo pisa na bola com a noiva no capítulo 7, ele erra. Quando a noiva começa a procurá-lo e não acha, porque ele vai embora. Ele vai embora. Os dois brigaram. Tem uma briguinha lá. O casal brigou. Ela fala, não vou levantar para abrir a porta, não. Ela fala, não vou levantar para abrir a porta. O que é isso aí? A igreja, que igreja é essa aí? É uma seita? Não dá. Você começa a caminhar, você não consegue encaixar, mesmo na alegoria, nenhum sentido teológico. Eu brinquei agora, o que é o umbigo da moça? Então, mas o escritor original acho que nunca pensou que separar na Bíblia. Nunca achou isso. Mas não é essa a questão. Mas não é essa a questão. Se o autor original pensou que ia parar na Bíblia. Onde ia ficar isso depois? Nunca pensou isso. A questão aqui, né, é se essas coisas, independente do que o autor original tenha pensado, a quem fala que é Salomão, né? Mas não necessariamente. Não precisa ser Salomão, porque os cânticos podem ser acerca de Salomão, ou podem ser tributados a Salomão, na verdade, em vez de serem de Salomão. Então, há essa discussão acerca da autoria. Mas uma coisa é certa, o autor original, ele não quis atribuir um significado espiritual a isso, ele quis mostrar que era o amor entre um moço e uma moça. E isso foi acolhido pelo cânon bíblico ao longo dos séculos, tanto pela mentalidade rabínica, como pela mentalidade cristã, porque perceberam que havia santidade nisso. E nós, como crentes que somos, temos que seguir nessa esteira. O Senhor, na sua providência, quer, através da manutenção desse livro no cânon, ao longo dos séculos, Ele quer nos mostrar que existe santidade nessas coisas. E que nós talvez possamos fazer um pouco mais de diferença na vida das nossas esposas, aqueles que são casados, e aqueles que se casarão um dia poderão fazer mais diferença na vida de suas futuras esposas, se observarem com detalhe um pouco, com mais detimento, o modo como esse moço se comporta, o modo como ele age, e o impacto que isso causa na vida daquela moça, daquela mulher. Ela percebe algumas coisas nele. Ele tem um certo modo de proceder. E esse modo de proceder dele, percebido por ela, faz diferença no relacionamento deles.
e dá ao livro uma coloração interessante, que a gente pode chamar essa coloração de felicidade. O que nós temos aqui é um casal feliz. O que nós temos aqui no livro de Cantares é um casal extremamente realizado, não é um casal perfeito, não é um casal perfeito. É um casal extremamente realizado, é um casal feliz. E é um casal que causa impacto, inclusive, nas filhas de Jerusalém que observam aquela relação. E ficam admiradas com aquela relação. E louvam aquela relação, mostrando a grandeza e a beleza disso. Bom, tem alguns detalhezinhos que eu quero mostrar para vocês. Talvez possa fazer diferença na sua vida, na vida da sua esposa. Talvez você possa fazer diferença na vida da sua esposa, ou da sua futura esposa, se você observar alguns procedimentos desse homem aqui. E note, eu quero que vocês não percam de vista a realidade de que isso aqui é palavra de Deus para nós. Isso aqui não é um mero livro de poesia romântica, que por acaso caiu na Bíblia. Não. Nós cremos que na sua providência Deus preservou esse livro aqui, porque é palavra de Deus tanto quanto o Evangelho de João, tanto quanto a carta aos Romanos. É palavra de Deus no mesmo nível. E tem a capacidade de nos ensinar, de nos transformar e de fazer de nós homens melhores, pessoas que fazem diferença. Então é nessa direção, é com essa lente que nós devemos olhar para o texto e para os textos que estão aqui. Então veja, como fazer diferença, como causar um impacto especial na vida da esposa. Em primeiro lugar, o que nós encontramos, isso é demais. Isso domina o livro de Cantares. É o moço ou o noivo dirigindo à sua noiva palavras elogiosas. Que o Marcos pode colocar aí? Palavras elogiosas. Isso aí em Cantares, como falam os jovens aí, né? É mato. Ele elogia. Ele elogia. E outra coisa, é interessante, ele é criativo, o danado. O danado é criativo. Ele tem apegado. Você vê que ele usou a cabeça. Não é, tá bonito, hein? Não é isso aí. Tá arrasando, hein? Não é isso aí. Não é isso. O homem, o poeta, ele é isso, ele é um poeta, ele trabalha. Ele trabalha. E ele com sinceridade, sem ser, né? Sem cair naquela postura, né? aquela linguagem piegas, né? Sem ser brega, né? Porque ele mostra sinceridade, o coração dele está batendo com isso aí. Não são palavras apenas de elogio que ele joga. Né? Não, o coração dele está pulsando atrás disso. Ele está sendo autêntico, está sendo sincero. A moça, quando escuta isso, ela tem uma reação. Fala, meu, o que é isso? Esse cara me conquistou. Ele diz coisas fantásticas. Né? Então veja, um exemplo aqui. Veja o 2:2. Cantares 2:2. Veja aí um exemplo disso aí. Cantares 2:2. No capítulo 1 você não quer, não. Te comparo às éguas. Não, esse eu pulei. Esse eu pulei porque eu fiquei com medo de alguém fazer isso. Eu vi lá o capítulo 1, falei, não vou pegar o capítulo 1 porque está meio perigoso. Pessoal de Bragança, né, e tal, tem muita égua lá, tem muita vaca. Eu te comparo às porcas do Navaí. Aí não ia dar, né? Oi? Um amigo meu conquistou a mulher dele mandando versículos de Cantares. Nossa, mas apelou, hein? Esse apelou, hein? Quem resiste a Cantares? Tem que saber contextualizar. É que o Maurício usou o capítulo 1. E aí... Mas o Maurício perdeu a oportunidade hoje lá. Ok, vamos lá então, gente. Veja aí. Olha o que a santa palavra de Deus diz. Olha só. Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. O que está falando aqui? O que significa isso? Quem quer explicar isso aqui? Não alegoricamente.
está dizendo aqui? Ela era uma flor, as outras eram espinho. Caramba. É uma diferença muito grande isso aqui, né? É um elogio muito alto isso aqui. E aparta ela das outras, assim, incomparável. Incomparável. Não dá para comparar você, não tem como comparar. Você está junto com os espinhos, mas você não é espinho. Você é um lírio. Né? Você é isso entre as outras mulheres. É um elogio muito elevado. E isso me faz pensar, quando foi a última vez que eu falei algo assim, com sinceridade, né? Algo, não talvez nessa linguagem poética, mas numa conversa normal. Qual foi a última vez que eu dirigi a minha esposa uma palavra assim de elogio como essa? Com sinceridade no coração, falando, olha, eu quero destacar uma coisa em você, que é singular, que não há em outras mulheres, e que você tem. Meu Deus, isso é fazer diferença, né? Ali como marido na vida da esposa. O livro de Cantares, né, tem outros exemplos aqui, não dá para pegar todos, né, não tem como. Veja aí também, pertinho aí, você tem o 4, capítulo 4, aqui ele fala sobre a descrição física dela, né? Ela devia ser também, essa moça devia ser bonita pra caramba. Então fala assim, ó, como és formosa, querida minha, como és formosa, os teus olhos são como os das pombas e brilham através do teu véu. Os teus cabelos são como o rebanho de cabras que descem ondeantes do monte de Gileade. São os teus dentes como o rebanho das ovelhas recém-tosquiadas que sobem do lavradouro e das quais produzem gêmeos e nenhuma delas há 100 crias. Os teus lábios são como um fio de escarlata, a tua boca é formosa, as tuas faces como romã partida brilham através do véu. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para arsenal, 1000 escudos pendem dela, todos broquéis de soldados valorosos. Os teus 2 seios são como 2 crias gêmeas de uma gazela que se apacentam entre os lírios. Aqui uma descrição do físico dela, do corpo da mulher, que ele está enaltecendo aqui. Notem, isso aqui é a santa palavra de Deus. Isso aqui mostra como deve ser a expressão do amor de um homem para com uma mulher. É isso aqui. É assim que tem que ser. Ele não vê isso aqui, a criação bela que Deus fez. Sim. A beleza que Deus fez por aquela mulher, né? Sim. Ele reconhece isso. Ele reconhece isso e exalta isso. Gente, é importante isso, aliás, talvez, eu sei que o pastor Tomás fez um estudo, apresentou uma série de estudos em Cantares lá em Brasília, né? Foi uma série, né? Foi uma série de estudos em Cantares lá em Brasília, não como nós aqui, que estamos passando rápido. Então, notem, nós vemos uma banalização tão grande hoje em dia, no relacionamento entre os sexos. Eu não sei se vocês já viram isso, mas eu tenho visto homens falarem assim para a mulher: cara, o que você falou? Cara, assim, parece estar falando com um amigo, com o torcedor do Corinthians. É esse o tratamento. Então perdeu-se. Gente, nós somos crentes. O mundo banalizou tudo isso. O mundo jogou tudo isso para o lixo. Os casais hoje em dia, a situação é caótica. O modo de como um trata o outro é simplesmente anos-luz de distância dos que estamos vendo aqui. E nós então nos sentimos meio fora do lugar para agir dessa forma. Mas a santa palavra de Deus tem um padrão, estabelece um padrão, mostrando o modo como um homem e uma mulher que se amam, se relacionam. E nessa forma, nós vemos isso aqui. O homem se aproximando da mulher e dizendo: olha, eu vou dizer algo para você que acho que você precisa escutar. Olha, você é uma mulher diferente das demais. E eu vou dizer por que você é diferente das demais. E dizer essas coisas, enaltecendo as virtudes, a beleza
da mulher que o Senhor nos deu. Como eu sou já um homem de uma certa idade, eu me dou certas licenças. Claro, a gente tem que ser cuidadoso com isso e tudo mais. Mas eu fui a uma lanchonete com a minha esposa e as minhas filhas. E uma moça nos atendeu. E era uma moça muito rude, assim, jeitão dela. Tipo cara mesmo, mano mesmo. E eu estava com a minha esposa, com as minhas filhas, sentamos ali e tudo mais. E ela nos atendeu muito bem, bem dinâmica e bem tal. Ó, esse pão aqui é diferente, eu sugiro que você experimente esse lanche aqui e tal. E aí no final, eu disse assim para ela na frente da minha esposa, das minhas filhas. Eu disse assim para ela: qual o seu nome? Ela disse: meu nome é Linda. Aí eu disse assim para ela: o seu nome combina muito bem com você. Eu disse para ela isso. Não foi um galanteio, lógico, eu sou um velho, eu era uma moça. Foi o elogio de um homem mais velho, na frente da minha esposa e minhas filhas ali, dizendo que ela era bonita, uma moça bonita. Gente, essa moça, ela ficou tão fora ela perdeu o rebolado. A impressão que eu tive é que ela nunca tinha escutado uma palavrinha como essa. Ela achou que estava me cantando. Talvez, esse homem está me cantando com a mulher dele? Será que ela pensou isso? Talvez, né? Talvez, né? Quando ouve. Mas eu achei interessante que ela não soube reagir a esse elogio de um homem mais velho, falando com alguém que talvez tivesse idade para ser filha dele, né? Ela não soube olhar e falar assim: muito obrigado, né? Ela não soube, ela perdeu ela ficou totalmente perdida, sem saber como isso. Ela não sabia se ria, se chorava, se saía, se ficava, se agradecia. Ela não sabia como reagir a um elogio bobo, um elogiozinho bobo. Ela podia ter falado: o meu marido, o meu namorado sempre fala isso. Poderia, né? Poderia ter falado assim. Mas isso mostrou, eu comentei com a minha esposa depois, com a Simone, e falei: Simone, você viu a moça, como ela ficou? Ela é uma moça tão cheia de desenvoltura, né? Toda dinâmica e tal. A hora que eu falei um elogio, a hora que eu a tratei como mulher, ela não sabia como reagir como mulher. Ela sabia falar do lanche, do preço e tal, dinâmica, corre daí, tal. Mas ela não sabia agir como mulher, porque ninguém nunca, talvez, a tenha tratado assim, como mulher. Ficou nítido isso, né? Nós que somos crentes, né? Não dá para a gente sair por aí falando para as moças isso: você é bonita, hein? Não podemos fazer isso por aí, a gente vai ser mal interpretado, né? O contexto ali que eu fiz isso, não dava espaço para esse tipo de coisa, né? Então não dá. Mas com as nossas esposas, nós podemos fazer isso. E dirigir a elas, né, palavras elogiosas. Então esse é o primeiro traço aqui do amante, né? Do marido de Deus, né? Ele usa palavras elogiosas. Você tem aí o seu WhatsApp aí, não tem? Manda uma mensagem para sua esposa agora aí. Manda lá, ó. Qual ler entre os... versículo para você. Meditação do dia. Meditação do dia, né? E veja o que acontece quando você chegar em casa no domingo. Minha esposa nunca viu um cabra descendo a ladeira de Giliard, ela não vai saber nada disso aí. Não tem como. Tal como os caminhões descendo a ladeira de Bragança. Mulher só entende comparação com outras mulheres. Então você pega e faz isso aí, então. Usa o 2-2. Usa o 2-2. Tem que também fazer a comparação certa. Usa a comparação certa. Só quando você falar tá mais bonita que aquela, fuja do capítulo 1. Só assim. Ok. Segundo traço aí, segunda forma como você pode marcar a diferença, fazer diferença na vida da mulher. Sendo uma companhia desejável. Estando com ela, tornar esse momento um momento bom. Não é falar sobre a conta está negativa, o tempo todo falando disso. Tudo bem, tem que falar. Mas é só isso. Não está fácil, estou cansado. Só a mulher se tornar, né, um repositório, né,
de lamentos. Eu só dirijo isso a ela, né? Meus lamentos, meus cansaços, minhas frustrações, minhas broncas, meu mau humor, o tempo todo assim. Chegamos em casa, a mulher fala, vira o lixo da casa. Vira o lixo da casa. Nós chegamos, ela dizia, papai chegou. É bom, né? Papai não deve estar bem hoje. Mal-humorado, está cansado. Isso aí, nós vemos o contrário aqui no texto de Cantares. Veja o capítulo 3, versículos 1 a 4. Como fazer diferença? Veja o que a santa palavra de Deus mostra acerca disso. Olha só essa mulher. Olha a situação aqui. É um drama. É um drama poético, né? É uma poesia dramática. Olha o que acontece aqui, a mulher falando. De noite no meu leito, busquei o amado de minha alma. Busquei-o e não o achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças. Buscarei o amado da minha alma. Busquei-o e não achei. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade. Então lhes perguntei, vistes o amado da minha alma? Mal os deixei, encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei-me a ele e não o deixei ir embora, até que o fiz entrar em casa de minha mãe e na recâmara daquela que me concebeu. Vejam o que acontece aqui. Ele é uma companhia desejável. Ela quer estar com ele. Quando ele não está, qual é a reação dela? Ela sente falta. Ela sente falta. Ela sente saudade. Cadê? Está aqui. Está no retiro do remar. Não pode. Retiro, acaba logo. Nossa, como faz falta a presença dele, a companhia dele. Como é desejável a presença e a companhia desse homem. Então essa é uma outra marca importante, né? Essa mulher, ela quer estar perto dele. Essa mulher, ela se sente feliz perto dele e busca estar perto dele e não longe dele. O que nos dias atuais tem sido raro de se ver. Outro fator, ele fala da importância exclusiva dela. Ele fala da importância exclusiva dela. Veja aí um versículo interessante. O 4:9. Alguém quer ler o 4:9? Você fez disparar o meu coração, minha irmã, minha noiva. Fez disparar o meu coração com um simples olhar, como uma simples joia dos seus colares. Como é que eu coloquei aí, Marcos? Você não falou ainda. A importância exclusiva dela. Ele fala, olha, você arrebatou meu coração com um só olhar seu. Isso não aconteceu em relação a nenhuma outra. Isso aconteceu só com ela. Nenhuma outra teve esse efeito sobre ele. Somente ela. Então ele realça a importância exclusiva dela. Eu me lembro de uma moça que um dia falou, eu quero casar com alguém que me trate como meu pai trata minha mãe. Né? Esse é o maior elogio que alguém pode fazer para o pai. Né? Sim. Eu conheci um senhor, ele é de Brasília, e somos assim amigos, né, e eventualmente a gente se encontra em Caldas Novas, né, agora é um pouco mais raro de se encontrar, porque não tem ido para lá, mas ele falou que ele teve um problema com a filha dele, que estava namorando, e namorando um moço bom, um moço crente, um moço exemplar, um moço sério, nada de problemas com o moço. O genro que todo pai crente deseja para a filha, né? Um moço sério, responsável, santo, piedoso, respeitador, respeitoso. Uma pessoa assim. E ela não estava conseguindo seguir com o relacionamento. E
Um dia ele resolveu então sair com ela, o pai, sair com a filha, esse amigo meu, sair com a filha, com essa moça, hoje casada. E disseram, mas filha, o que há de errado? O que é? Você não gosta dele? Pai, eu gosto dele. Ele tem, quais são os problemas que você vê? Pai, eu não vejo problemas nele, nada, ele é um homem jóia. Então o que está acontecendo? Pai, sabe o que é? É que eu queria que meu marido fosse igualzinho você. Olha só. Eu queria que meu marido, pai, fosse igualzinho você. Falou, filha, não dá. Isso não tem. Não existe isso. Mas eu sei porque ela disse isso. Eu conheço ele, e conheço a esposa dele, agora falecida, né? Eu conheci o casal, e dá para entender por quê. A filha disse isso. Ele era um esposo amigo, amoroso, cuidadoso, protetor, santo, exemplar. A filha olhou aquilo, o modo como ele tratava. A esposa dele é falecida agora, mas o modo como ele tratava a esposa era algo extraordinário. Ela era amiga dele de todas as horas. Ele não dava um passo sem ela estar ao lado. Não dava um passo sem ela estar ao lado. Eles eram amigos íntimos, além de cônjuges. E a moça viu isso. Eu quero um marido igual meu pai. É isso que eu quero. E essa é uma herança bonita. Esse é um modelo bonito. Se eu ouvir isso das minhas filhas, eu vou ficar contente. Quem tinha chamado? Ali, Carlos. Um marido que é preocupado em tratar a esposa assim, quando tem filhos, esse casal vem a ter filhos, ele não faz só diferença na vida da esposa, ele acaba fazendo também diferença dos filhos. E quando eu falo filhos, eu não falo só filhas. Como nesse exemplo que o senhor deu muito bem, que a filha, quando vê um pai assim tratando a mãe, eleva a referência dela de expectativas em relação ao marido, mas também em relação aos filhos, porque muito do que nós somos como maridos, uma parte disso, geralmente a gente herda, né, dos pais, do exemplo que a gente teve em casa, né, como a gente reagia, como os nossos pais, meu pai reagia a certas situações. Claro que algumas eu tomei por referência, outras não, mas acaba fazendo uma diferença muito grande, né, porque no fim das contas, por mais que a gente ensine e fale palavras, o exemplo na prática, na vida diária, no reagir a determinadas situações de dificuldade, é o que às vezes fica mais gravado na mente do filho e da filha, para ela levar aquilo, ou ele levar aquilo como referência no futuro, quando ele for marido ou esposa, né? Quer queiramos, quer não, estamos educando. Muito bom exemplo, mais do que uma palavra. Qualquer pai educa, qualquer pai ensina, querendo ou não. Eu conversei, usando o exemplo oposto aí do Carlos falou, de uma jovem, uma adolescente que não queria casar, porque vinha na família, no relacionamento do pai e da mãe, e a pessoa falou, não vejo por que casar. Eu sabia porque era problema na família. A visão que ela teve de casamento era feita. Eu não quero isso. Mas aquele almoço que você me pagou foi garantido. Ok, obrigado. Ok, próximo. Ele reconhece as virtudes dela. Veja o 4:12. Aqui eu estou falando de virtudes morais, tá bom? Até agora ele está falando aqui de aparência, tudo mais, palavras elogiosas ali, tudo, mas o reconhecimento das virtudes morais dela. Ela é honesta, ela é sábia, ela é sensata. Ela envergonha você ou não? Ela tem percepção, ela é sensível, né? Veja o 4:12. Olha só o que ele fala aqui, ó. Olha o jardim, lembra do jardim? Que eu falei? Olha o jardim aqui, ó. Jardim fechado és tu. O que seria um jardim aberto? Qualquer um entra. É um parque público. Jardim aberto é assim. É o jardim botânico. Aqui ele fala, ó. Jardim fechado és tu, minha irmã noiva minha, manancial recluso, fonte selada. O que é isso aqui? O que ele está dizendo dela? Ela é uma mulher que não é uma mulher acessível, fiel.
Ele reconhece isso. A minha esposa é um jardim fechado. A minha esposa é um poço com tampa. Existe água boa nela. A água que ela tem me refrigera, mas é só minha. Exclusividade. É exclusivo. Eu tenho exclusividade. Esse poço é um poço fechado. Essa esposa, ela é fiel. Essa esposa, essa mulher, ela é um jardim fechado. Misericórdia é a coroa do seu marido. Pronto. Olha lá o João já também tendo efeito Cantares na sua vida. O efeito Cantares está pegando o João. O João tem quanto tempo de casado? 9 meses de casado. Está em lua de mel ainda. Ó, abre Cantares lá, cara. Leia lá. Então, notem bem. Essas coisas, gente. É interessante que o noivo aqui, o homem aqui, ele expressa isso. Ele fala isso. Ele diz isso para ela. Ele não fala assim, isso ela já sabe. Não é assim. Ela já sabe essas coisas. Não vou ficar falando. É importante aprendermos com a palavra de Deus. Na palavra de Deus, o amor humano, ele passa, ele vem para fora. Ele não fica só lá escondidinho lá dentro, lá, ela sabe que eu amo. Nada disso. Isso aqui é uma coisa íntima dos dois. Eu não tenho que falar isso na frente de todo mundo. É ele e ela. Ali, ele vai dizer, olha, existe algo em você que eu sempre admirei. E eu nunca te falei. E que é uma coisa que realmente faz diferença, que eu admiro bastante. O que é? Olha, é isso aqui. É a sua capacidade de lidar com as crianças. A sua capacidade de lidar. Quando nós passamos um problema, o modo como você reage, as coisas que você fala para mim. Às vezes você fala uma palavrinha, às vezes, você usa uma expressão, às vezes, que eu nunca te falei. Mas essa expressão que você usa faz toda a diferença para mim. Pega. É um alívio para mim. Você é a minha paz. Nossa, olha eu com Cantares aqui. Ó. Olha eu com Cantares aqui. Ó. Você é a minha paz. Quando eu estou com você, me dá alívio. Eu me sinto bem. Eu preguei em Gênesis sobre a criação da mulher, lá na Redenção, lá em São Paulo, falando sobre a mulher auxiliadora, tudo mais. E um dos sermões, que eu não me lembro bem qual é agora, porque eu esqueço meus sermões 10 minutos depois que eu preguei. Aí o pessoal vem perguntar para mim, eu falo, não sei, eu falei isso? Estava possuído por alguma coisa lá, porque eu falei essas coisas. Não lembro. Depois de algum tempo eu esqueço, as pessoas vêm perguntar para mim, pastor, aquele dia você pregou sobre isso, é tanto sermão, não lembro. Mas eu me lembro desse, porque causou uma certa reação, assim. A ideia presente no texto, a sugestão, a evocação da ideia presente no texto, de que a mulher é como um escudo que protege o marido. Ela não é só uma auxiliadora, no sentido de estar ali do lado ali. Porque existe uma conexão entre essa palavra e Deus, que é o nosso auxiliador e nos protege. Então a ideia de que a mulher também, quando se fala de uma auxiliadora, embutida nessa palavra, está também a noção de proteção. Você, Simone, você é um escudo para mim. E ela é. Eu sei. Eu estive no hospital uma vez. E eu tive um escudo na minha frente. E eu sei quem é. Eu sei o nome do escudo. O irmão Adalberto falou agora aqui, mexe com ele. Veja se ela não se levanta e defende. Protege. E nós podemos dizer isso para elas. Olha, você é um escudo para mim. Eu sei que você é uma protetora. Você cuida de mim. Isso não é fraqueza masculina, absolutamente. Isso é reconhecer algo que é verdadeiro na medida em que essas coisas acontecem. Quem está... Alguns estão chamando, não? Eu ia falar. Aqui. Quando se fala em algum versículo que a mulher sábia edifica o lar, pode acontecer que existe um homem com essas características e pode não existir a mulher sábia diante disso? Pode ser a mulher não sábia. Pode ser a louca. A Bíblia fala da mulher louca. Um homem com todas as características, mas a mulher... A mulher não.
Pode acontecer. Infelizmente pode Não vai acontecer. mudar. Nós temos que alertar os jovens, né? Ó, cuidado, essa mulher é louca. É a mulher insensata. Insensato. Ela com a própria mão derruba a casa. Derruba a casa. Ela é capaz disso. Há vários exemplos. Recentemente, eu e o pastor Thomas temos um amigo em comum, e na família desse amigo nosso em comum está acontecendo isso. Um parente dele, ela está destruindo a casa com as próprias mãos. Acabando com a casa. Tem esposo, filhos, tem uma excelente posição social, realização em todos os aspectos, mas ela está... Acabou, já destruiu. Ela colocou a casa dela abaixo, com as próprias mãos, e sob o olhar choroso, sob os apelos e lágrimas do marido, dizendo, por favor, vamos arrumar nossa vida. Ela, não. E destruiu, já acabou, já não soube mais nada. Agora é caso para a justiça. Lamentável. E assim pessoas que conhecem o Evangelho e se declaram crentes. Sim. Eu entendi correto, mas a ideia que o irmão ali está mencionando assim, se é possível um marido fazendo tudo aquilo que Deus quer, ainda assim tem uma esposa que não surta efeito. Ou seja, não é uma promessa, você vai ser esse padrão. Não é uma promessa, é possível. É possível, é só olhar a história de Oséias. É só olhar o exemplo do próprio Deus. Deus fala, eu busquei Israel. E olha o que aconteceu. Oséias mostra isso. Então, é possível isso acontecer. O que nós temos aqui é uma receita que funciona, mas não é uma promessa de garantia de 100% de sucesso. Não é. Eu posso seguir a receita e, por alguma razão, o bolo queimar. Isso pode acontecer. Com qualquer cozinheiro isso pode acontecer. E há vários casos assim. Infelizmente, há vários casos assim. Eu acho que situações assim são para que a glória de Deus se manifesta no momento adverso, né? Independente se é que nem José não tinha nada cooperando, mesmo assim, foi um homem de Deus. Você vê que realmente a fé, quando é testada, ela não é testada num ambiente que é convencional, ela é testada num momento difícil. É que nós não entendemos, né? Nós não conseguimos compreender isso. Uma situação como essa. Um homem santo, buscando a Deus, e o seu lar se desfazer. Nós temos que olhar no meio dessa fumaça toda, como você está dizendo agora, você está falando agora, no meio dessa fumaça toda, do fumaréu todo, nós olharmos ali o cuidado, vermos o cuidado de Deus de algum modo lá. Ele está cuidando, ele está livrando, ele está protegendo. Como? Não sei. Agora eu não sei. Talvez no futuro eu saiba, mas agora eu não estou entendendo. Mas eu sei que Deus continua me amando nessas horas e cuidando de mim nessas horas. Ok, vamos caminhando para o finalzinho aí, né? Está tarde já. Eu tenho uma suspeita aqui, no capítulo 5, de 2 a 8, tem uma briga aqui, o pastor Thomas já falou da briga, já, na hora que estava começando a falar aqui sobre cantares e o sentido alegórico, né? No 5 de 2 a 8, olha só o que acontece aqui. Olha a birra dessa mulher. É birrenta ou não é? Olha aqui, ó. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Chegou. Abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Ele chegou em casa. Chegou tarde. Chegou de madrugada. Estava sereno. Ficou trabalhando até tarde. Estava na balada? Onde ele estava? Na balada acho que não estava. Teve que ficar mais tarde no trabalho, sabe, sei lá. Foi visitar a mãe dele. Resposta da esposa. Olha só. Já despi a minha túnica. Hei de vesti-la outra vez? Olha aqui. Fala a verdade, hein? Beleza. Que bonito, hein? Já lavei os pés, tornarei a sujá-los? Quer dizer, você quer que eu levante para abrir? Não vou abrir, não.
Não vou abrir, não. Já aconteceu com você isso? Já? Não exatamente isso aqui, mas a mulher fazer esse tipo de coisa? Não vou fazer, não vou. Eu não vou, não conte comigo mais para isso. Acontece ou não acontece? Parece que as mulheres têm esses lances, né? Aí você tem que ficar, não, peraí, para com isso, eu te amo. Não é assim, meu lírio, né? Agora olha só o que acontece aqui, ó. Ela não abre, olha o que ele faz. O meu amado meteu a mão por uma fresta. Tentou abrir e forçar a porta. E aí ela fala, e o meu coração se comoveu por amor dele. Ela começou a amolecer. Ela se levanta, mas ele já foi embora. Olha só. Levantei-me para abrir ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos mirra preciosa, sobre a maçaneta do ferrolho. Abri ao meu amado, mas ele já se retirara e tinha ido embora. Tá vendo? Agora chora. Agora chora, né? Se arrependeu, né? E é assim mesmo, não é assim mesmo? É desse jeito. Né? Não vou fazer o almoço. Aí você chega, começa a procurar alguma coisa para comer, elas já começam a ficar, né? Já começam a ficar amolecidas já, né? Querendo fazer alguma coisa. O coração delas, né? Já logo se derrete. Ela fala, a minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não achei. Chamei-o e não me respondeu. Então, o que acontece aqui? Dá um troco. Nós vemos uma briga aqui, né? Tem a briga aqui. O casal brigou. É o único conflito que aparece aqui em Cantares, é esse aqui. Ou seja, isso mostra o quê? Que mesmo o amor mais perfeito entre homem e mulher, que é esse aqui, que não tem coisa melhor do que isso aqui, não tem coisa mais perfeita do que essa. Mesmo o relacionamento amoroso, nesse nível de Cantares, que é o suprassumo do romance, você vê que há, eventualmente, o quê? Agora, o livro não termina aqui. O livro terminou aqui? O problema é esse, é quando o livro termina aqui. Não pode. Você vai vendo a sequência, né? Tem aí, entra lá os outros cantos, e o coro, e a esposa fala, e tudo mais, né? Quando nós chegamos no noivo falando de novo, no amado falando de novo, na próxima participação do amado, ele diz no versículo 4, formosa és, querida minha, como Tirza, aprazível como Jerusalém, formidável como um exército com bandeiras, desvia de mim os olhos, porque eles me perturbam, os teus cabelos descem ondeantes, como o rebanho das cabras de Gileade. O que nós vemos aqui é a restauração do relacionamento que tinha se rompido, que tinha sido abalado por causa daquele pequeno percalço ali ao longo do caminho. Então, é aquela história. O que não se pode, e o livro de Cantares mostra isso, né? É se perpetuar na mágoa. Não pode isso. Cheguei e não abriu a porta para mim, tive que dormir na pensão. Acho que ninguém chegou nesse ponto aqui, né? Mas mesmo que tivesse acontecido, não podemos nos perpetuar na mágoa. Nós temos que apagar algumas coisas. Esquecer o capítulo 5 e dar sequência ao capítulo 6. Não fica no capítulo 5. O capítulo 5 é chato. Capítulo 5 você vê a mulher lá, né, levantando, né, abrindo, já foi embora, ela sai procurar, ela apanha na rua. Procurando, ela apanha na rua. O capítulo 5 realmente é ruim. Ele chega, chama, ela não abre, eu não vou abrir não. Eu já tomei banho e já estou dormindo aqui, não vou levantar. Ele tenta entrar, não consegue. Ela sai, ele vai embora, ela vai atrás dele, apanha na rua. Quer dizer, você vê isso e fala, nossa, mas que capítulo chato, mas não acaba aqui. Esse é o momento naquele romance. Isso logo da sequência é o restante da poesia, que mostra ele e ela, mais uma vez, vivendo na mais perfeita paz. Né? O que nós vemos, né, é a Sulamita, né?
é a Sulamita. Pode haver um jogo de palavras, né? Um jogo de palavras. Você vê Salomão, no Pacífico. Você vê a Sulamita. Salomão, a Sulamita. E você vê o Shalom. Salomão, a Sulamita e os dois juntos, né? O Shalom, a paz. Então, você percebe isso aqui, apesar desse pequeno percalço ao longo do caminho, você percebe aqui isso, que esses dois, tanto o Salomão como a Sulamita juntos, eles vivem em Shalom, vivem em paz. Muito bem, para terminar então, rapidinho. Como ficou essa frase? Como ficou essa frase? Ele supera os desentendimentos. Ele supera os desentendimentos. Temos que fazer isso. Qual a outra opção? Qual é a outra opção? Temos que superar. E por último, aqui já é um versículo que não está, nós não sabemos ao certo a divisão, porque é 8:4, né? Que nós não sabemos ao certo, talvez aqui seja, 8:4 não, 8:7. 8:7. Aqui está atribuído ao esposo, né? Talvez, é muito difícil saber as divisões, qual é a fala do esposo, qual é a fala da esposa, é meio complicado. No texto original não tem essas divisões, né? Dizem que, na realidade, são 5 poemas. Mas as divisões certas de quem fala, às vezes fica um pouco difícil de saber. Aqui, na minha Bíblia, a RA, está algo atribuído ao esposo. O esposo falando isso aqui. E ele fala o versículo talvez mais bonito aqui do capítulo, do livro todo, na verdade, que é assim: as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Aqui está falando de um grande cataclismo, uma grande catástrofe, um dilúvio. E diz que mesmo essas coisas, rios caudalosos, águas destruidoras, devastadoras de um dilúvio, nada disso pode apagar o amor, diz aqui o texto. Nem os rios afogá-lo. E ele prossegue e fala: ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Então, o que nós vemos aqui é que esse marido, ele tem consciência da perenidade do amor. Ele nutre, pode colocar acima, Marcos, ele nutre um amor perene, um amor que não acaba. Ele sempre ama a esposa até o fim. Os dilúvios não destroem isso. Os interesses materiais, econômicos, não superam isso. O amor dele pela mulher é perene e ele nutre isso até a morte. Ele nutre um amor. Sim. Nesse versículo, ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, ele está querendo dizer que esse amor foi construído e que só pode ser alcançado nesse plantio, nessa dedicação a ele. Não, ele está dizendo que se fosse possível uma barganha, assim, ó, o que você prefere? Você prefere esse amor que você vive ou você prefere todas as riquezas do mundo? Mansões, carros, casas, uma conta bancária milionária. O que você prefere? Esse amor que você tem com a Luciana? Você prefere o amor que você tem com a Luciana ou você prefere essas mansões, esses carros, essas riquezas todas? É você dizer: está brincando, eu prefiro
viver esse amor com a Luciana. Eu não troco esse amor por nada, né? Você pode ter tudo isso aqui, mas o que eu tenho vale muito mais. Você pode ter essas casas, essas fazendas, esses milhões na sua conta, aviões particulares, mas o que eu tenho vale muito mais do que isso. E nutrir isso, cuidar disso. Esse é o sentido dessa outra frase que vem depois. Bonito isso, hein? Somos ricos, né? Milionários. Ok. Podemos fazer diferença como maridos ou não? Vamos ler Cantares, né? Comece hoje com o WhatsApp. Já. Prepare o caminho para domingo à tarde, né? Para se encontrar com a esposa. Mas talvez seja bom nós orarmos agora, pedindo a Deus que nos ajude para fazermos disso aqui um estilo de vida, um modo de viver. Para que a nossa esposa, quando ela for bem velhinha, ela procure o pastor dela. Procure o pastor dela bem velhinho e diga: olha, pastor, o meu marido foi tudo isso aí que o senhor pregou. O meu marido foi esse homem. Eu sei o que é isso aí, porque eu provei essa realidade na minha vida. Que as nossas esposas sejam amanhã aquela velhinha que ele procurou. Vamos orar então? Pedindo a Deus isso. Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor é bom e o Senhor não deixou nenhuma área da nossa vida sem o seu monitoramento, sem a sua direção. E nós, ó Deus, às vezes somos negligentes em algumas áreas, achando que elas não são ligadas à religião, como nós dizemos. Achando que elas são seculares demais, que elas são voltadas mais para a terra do que para o céu, achando que elas são mais materiais do que espirituais. Mas a sua palavra, no livro de Cantares, eleva o amor humano entre um homem e uma mulher à categoria de algo santo que deve ser vivido de modo dinâmico, alegre, feliz, dentro de moldes que o Senhor estabeleceu neste livro. Ó Deus, neste livro vemos o papel de um homem. Neste livro vemos o comportamento de um moço. Neste livro nós vemos o modo de agir de um rapaz. Que, descrito aqui nos versos dessa poesia, mostrou como fazer diferença na vida de uma mulher. E nós, ó Deus, queremos imitá-lo. Nós queremos que esses princípios que estudamos aqui e outros que porventura emanem deste livro santo possam nortear nossa vida. E assim, ó Deus, todo esse caos que se estabeleceu nos lares, todo esse caos que se estabeleceu na vida das pessoas dentro e fora das igrejas, possa ser neutralizado, apagado, abafado em nossas vidas, caso alguma insinuação desse caos esteja presente no nosso casamento, nos nossos casamentos. Nós pedimos essas bênçãos, abençoa cada irmão aqui, suas esposas, cada jovem aqui, que abrace esses princípios para o futuro, aqueles que não têm esposa, pela viuvez, pela separação, que o Senhor os habilite a serem mestres dos seus filhos, mestres dos mais jovens, guias e orientadores daqueles que terão essa experiência no futuro, e assim façam diferença não só no que diz respeito a relacionamento matrimonial, mas façam diferença na vida daqueles que viverão essa realidade um dia. Nós pedimos isso, pedimos essas bênçãos, suplicamos que o Senhor nos guarde nos nossos lares. Em nome de Jesus. Amém. Amém.